essa ideia de fazer um podcast? Como que é muita ideia essa moça, gente? Ela não para de ter ideias. Como que surgiu isso daí? Cara, a gente conversou com a Posto Zero, que é a nossa produtora lá do Rio, Vitor Varzager, que é o nosso diretor, trouxe essa proposta para 3 melhores amigas, sou eu, Nina Tonsik e Agnes Brista, para a gente fazer um podcast comentando histórias de erros de pessoas dos nossos ouvintes. Então, a gente basicamente lê as histórias que as pessoas mandam, que elas estão meio na dúvida se elas erraram ou não. Tá. E aí, é sempre umas histórias que, cara, traz discussões maravilhosas, porque geralmente, por mais que a gente seja melhores amigas, geralmente a gente discorda. Tá. E isso é maravilhoso, porque chega um momento, assim, do podcast que a gente tá tretando e a galera, meu Deus, elas vão... Nem era sobre isso, suas loucas. Tem isso também. Às vezes a gente pega uma transversal, assim, vai embora. E o assunto era sobre dar um nome para um bebê, a gente já tá falando de espírito. Tem isso. Entendi. Aqui também, às vezes, a Dani, um beijo, tô com saudade já. A gente começa um assunto, depois a gente tá falando da regateta. Daí a gente tá falando de coisa que só Deus sabe. É uma delícia, né? É uma delícia esse negócio da amizade. A Daphne veio aqui e conversou com a gente também. Vocês têm uma história juntas de Malhação, de As Five. E também da novela Ela, Mocinha, Você Vilã. Queria que você falasse um pouco, porque ela falou muito de você aqui. Falou do apoio que você deu para ela, inclusive... Com os filhos e tudo. E como que é ter uma amizade, assim, que a gente vê na tela e às vezes fala, tá bom, trabalham juntas, mas eu acho que é mais, né? E me parece uma coisa dessa turma de vocês, assim, de ter feito uma fortaleza da outra, não sei, é assim mesmo? Cara, é muito assim. Eu acho que essa amizade, em 2017, a gente construiu isso, porque ser protagonista, gente, é muito lindo, mas não é fácil. É muita demanda, é muito texto, é muita dedicação, assim, diária. A gente gravava de segunda a sábado, gravando de 25 a 35 cenas por dia. É decorar, em média, 30 páginas de texto por dia. E às vezes, muita demanda emocional nas cenas e tal. Então, a gente conseguiu se identificar, nós 5, né? Eu digo, eu, Slaine, Daphne, Gabi, Manu. A gente se identificava muito nesse lugar de, tamo junta. Só a gente sabe o que a gente tá passando aqui nesse dia a dia. E a gente se apoiava muito. Então, foi uma amizade que surgiu dessa compreensão do que a outra tava passando no trabalho. E de se apoiar e de saber que hoje eu tô aqui por você, amanhã você tá aqui por mim. E aí acabou que essa amizade, principalmente assim com a Daphne, com a vinda do Caetano, que é o meu... Eu falo que ele é o meu best, é o meu melhor amigo. A primeira palavra que o Caetano falou foi Ana. Eu tenho que revogar esse meu direito aqui, entendeu? Da primeira palavra do Caetano. E eu acho que é isso, assim, a gente se apoiou muito nesse lugar, e principalmente dessa maternidade dela, que é isso, maternidade, gente, não é uma coisa fácil. Eu vi você falar que talvez você não queira ter filhos. Eu não quero, mas eu acho linda minhas amigas que são, e eu faço de tudo para conseguir apoiar o máximo que eu puder as minhas amigas, porque, gente, não é fácil. Não. E aí é isso, assim, eu acompanhei muito esse processo da Daphne, e o que eu podia fazer ali para aliviar um pouco esse processo dela, ser uma rede de apoio mesmo, eu fiz. Então, fiquei com o Caetano, fiz ele dormir nos dias que ela tinha gravação até mais tarde. E eu acho que é isso, acho que tem que... Ser amigo é estar nos bons e nos ruins, né? Nos momentos difíceis, nos momentos divertidos, né? Eu vi um vídeo seu que era alguma coisa que se você pudesse falar com a sua criança amarela, o que você recomendaria? E eu achei tão legal as coisas que você falou, queria que você repetisse um pouco aqui pra gente, porque tem muito também pra gente se despir desse estereótipo que a gente tem, né? Que eu achei muito lindo as coisas que você falou. Eu falo nesse vídeo que se eu pudesse falar com a minha criança amarela, né, eu pequenininha, eu diria pra ela desobedeça. Porque dentro desse estereótipo que a gente estava falando sobre pessoas amarelas, tem muito essa coisa da obediência, da subserviência, do não incomodar os outros, né? Ainda mais
se incomoda com alguma coisa, não pode incomodar o outro falando que você foi incomodada. E eu acho que uma grande aprendizagem que eu tive assim ao longo dos anos foi essa de desobedecer, para eu poder conseguir me colocar cada vez mais e ter segurança de falar quando alguém estava me ultrapassando ou, de certa forma, agredindo, violentando, né? Eu acho que o silêncio às vezes não é importante nesse processo. No processo de luta e de resistência, a gente precisa ter voz. Então, eu falo isso nesse vídeo.